obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos de volta para a terceira e última parte do programa Resenha Semanal e agora para olharmos para esta aprovação do reajuste salarial. O Governo, através do Conselho de Ministros, aprovou na última terça-feira o novo, portanto, pacote de salário mínimo, portanto, para vários setores de atividade. E esta questão parece estar a ganhar forma e alguma consistência no país, porém, portanto, a decepção é que, na opinião das pessoas, dos sindicatos, sobretudo, comparando o custo de vida, o cabaz, o aumento salarial ainda está distante de corresponder, portanto, às expectativas. José Manuel. Sem dúvida. Aquilo que é o ajuste salarial feito recentemente, ou este mês, etc., não responde, não corresponde àquilo que são as expectativas dos cidadãos. É um milagre da maneira como os moçambicanos vivem. Isto é um milagre mesmo, só Deus é que sabe como é que os moçambicanos conseguem sobreviver. Uma família com 6 pessoas, que é a média da nossa família moçambicana, para levar os filhos à escola com um transporte de chapa, o pai também tem que se transportar, e tudo isto tem que ser feito em volta de um salário de 3.000 meticais e alguma coisa. Portanto, aqui estamos esperando um autêntico milagre que só Deus é que sabe como é que os moçambicanos têm estado a viver. E, na verdade, às vezes, em algum momento, é apenas uma questão de que, bom, houve um aumento, mas é claro que o país ou a economia só pode distribuir aquilo que produz. Nós não podemos, também é preciso pensar nisso, que não se pode pagar um salário, quer dizer, não se pode dar aquilo que não existe. Não é? Não temos como dar a alguém aquilo que nós próprios não temos. Só podemos dar mediante aquilo que o país produz. Mas eu quero acreditar que este país produz, de alguma forma, o bastante para que o salário mínimo do moçambicano não seja o que hoje esse mesmo moçambicano está a ganhar. Há condições objetivas para que Moçambique dê o melhor, digamos, das condições de vida de todos aqueles que trabalham na machamba, no setor agrário, mesmo ao nível do funcionalismo público, mesmo em todos os setores. Há condições, sim, para que de fato, mas é preciso que haja também vontade política para ver essas melhorias existirem. Pois bem, António Muxanga, este método que é usado para a discussão, portanto, do salário mínimo, estas reuniões, vou-se chamar tripartidas, ajustam-se àquilo que é a dinâmica, portanto, da economia de livre concorrência, livre mercado que o país vive? Não. Primeiro é preciso dizer que quando as pessoas vão pedir emprego, não vão pedir emprego em função das pessoas que eles suportam nas suas casas. Então, o grande erro que o sindicato comete é exatamente isto. De que o aumento salarial tem que ter em conta as necessidades básicas do trabalhador. Olha, eu não sou responsável por ter que dar de comer a 8 pessoas que estão na tua casa, porque as 8 pessoas não trabalham para mim. Quem presta serviço para mim é o senhor Hermínio. Então, o que eu acho que tem que ser a questão a ser discutida é a natureza, o risco do trabalho que o trabalhador está a desenvolver. Como é que nós podemos conseguir perceber isto? Nós temos que verificar qual é o vencimento máximo que se aplica numa unidade. Isto tem que funcionar tipo um comboio. Sabe, o comboio tem uma coisa muito interessante. Pode ter 45 vagões. Quando o primeiro vagão recua, vai puxar a máquina. Quando a máquina puxa, vai puxar. Isso tem que ser automático. Então, para mim, o salário mínimo tem que ser fixado em função do salário máximo que está a ser pago. Nós temos discrepâncias terríveis neste país. Eu conheço um senhor que foi cabeça de lista numa província, fez campanha para ser deputado da Assembleia da República, pura e simplesmente porque teve a oportunidade de entrar no Instituto de Comunicações, onde vai receber 3 vezes mais que deputado. Não perdeu tempo, resignou. Não quer representar o povo que ele andou a enganar lá em Nampula, porque vai a uma empresa onde vai ganhar 3 vezes mais que o deputado. Aquela forma de falar certamente não é dar não. Esta questão aqui, meu irmão, esta questão é que levanta estas questões todas que nós estamos a ter aqui. E o que é que está a fazer lá, como administrador? Não é nada. Na secretária dele só há jornais, só vai para lá sentar, ler jornais. Está a receber
200 e tal mil meticais, 300 e tal mil. Entretanto, as pessoas estão a suar aqui, neste país, no mesmo estado, estão a fazer trabalho de risco, como é o caso dos elementos da polícia, os investigadores da polícia, a própria polícia de proteção, a polícia de trânsito, que devem se contentar com 4 mil meticais. Mas se nós disséssemos que vamos verificar qual é o vencimento máximo na função pública, são 300 mil meticais. Será que uma empresa que paga 300 mil meticais não consegue pagar 30 mil meticais como o vencimento mais baixo? Então, se você não consegue pagar 30 mil meticais, o senhor vai receber 30 e continua a pagar 3 mil. Eu acho que isto pode nos ajudar a resolver a maior parte dos problemas que o país tem. Porque as empresas não podem ser produtivas para o trabalhador e serem produtivas para o Conselho de Administração. Eu acho que as coisas não podem ser assim. Quer dizer, há empresas que nós temos neste país que não têm autocarro para transportar trabalhadores. Entretanto, compram carros de último grito para os administradores. Viaturas de 7 milhões de meticais. Quer dizer, 7 milhões de meticais. Quantos minibuses você puder comprar para transportar trabalhadores condignamente e reduzir esta avalanche que nós estamos a ter? Eu penso que são estas questões que devem ser levadas à mesa, à discussão. E, se necessário, parece que a concertação social não está a conseguir resolver o problema. Que vá para a casa do povo, venha para o Parlamento para aprovar-se uma lei clara e concreta que deixa claro que o vencimento máximo tem que ser proporcional, o vencimento mínimo tem que ser definido em função do vencimento máximo. E haver uma percentagem. Essa percentagem, para mim, não pode passar a 15%. Soase, como é que se pode implementar, diga-se, esta ou uma abordagem da discussão de salário mínimo, portanto, sendo o Estado o maior empregador? Bom, nós ainda estamos nessa situação. Há países que já experimentam a possibilidade contrária, que é o Estado não aparecer como o maior empregador por causa da pujança do próprio setor privado. Mas, se me permitir recuar um bocadinho para, não necessariamente para contrapor, mas para opinar em relação a alguns pronunciamentos dos meus colegas, queria começar por fazer referência ao fato seguinte. Quando se fala de salário, está-se a falar eventualmente de uma das questões mais sensíveis da nossa sobrevivência. E eu compreendo que os meus colegas, muito mais políticos do que eu, tenham também nesta questão do salário um elemento-chave para fazerem, digamos, o seu necessário aproveitamento. É uma questão muito sensível que já levou a muitos levantamentos sociais numa série de países. Quando se fala de salário, normalmente nós encostamos a quem está no poder à parede, porque é a pessoa que nos dirige, é a pessoa a quem cabe pagar nos recursos que são de todos nós, fazer-lhes a equitativa redistribuição por aí fora, pelo que é normal para quem representa um partido que nesse momento esteja na oposição, encontre sempre fórmulas mágicas de dizer que é possível fazer as coisas. Dizia o meu colega aqui mais próximo que este país produz o suficiente para que se pague melhores salários. Olha, este tipo de pronunciamentos muitas vezes são mais felizes quando são acompanhados por dados, no sentido de dizer que, olha, o nosso PIB neste momento está a este nível, o país está a produzir, a economia está a subir X dígitos, o que nos permite dizer que em relação ao ano passado, em relação ao exercício de há 2, 3 anos, subimos tanto em termos percentuais no PIB, na nossa economia por aí fora, que é isso que dá a nossa fotografia de produtividade ou produção económica, de onde depois se vai encontrar, vamos lá dizer, o fundamento de se pagar melhor. Dizia também outro meu colega, no caso o Muxanga, que existem em Moçambique empresas em que para os membros do Conselho de Administração compram-se viaturas luxuosas e depois não há autocarro para os trabalhadores. Uma vez mais, este tipo de abordagens, quando não são acompanhadas de prova, parecem falaciosas. Porque era preciso dizer que, por exemplo, trazer aqui uma amostra de 5, 6 empresas. Olha, nesta empresa há provas dadas, porque é um assunto que até para vocês como televisão interessa fazer uma reportagem desse nível e ir buscar imagens dos trabalhadores a sofrerem, a vir dos vários bairros periféricos para os seus postos de trabalho, e o Conselho de Administração é Mercedes por aí fora. Portanto, se for verdade, é uma discrepância que é de reprovar. Mas se não for provado, é falacioso. E é muito mau porque isso mexe muito com os trabalhadores. Então, indo diretamente à questão, na opinião que eu tenho, é que quando nós olhamos para a questão de salário, não podemos abandonar
aquilo que tem sido a prática neste momento em Moçambique, que é que temos essa comissão consultiva, não é? Essa discussão tripartida que tem acontecido, onde são tomados em conta uma série de elementos para a definição do salário. Não depende nem do setor privado, nem dos sindicatos, nem do governo chegar com um número e forçar que tem que ser esse número. Qualquer um que chega com um número tem que trazer uma base de fundamentação. Olha, tem que ser este o salário mínimo por causa daquele fundamento. Questionar o salário mínimo sem que tragamos aqui esses elementos e sem que tragamos também elementos que os questionem, não é? Vai ser uma abordagem bastante falaciosa e que pode culminar apenas com uma situação de agitação das pessoas e não da compreensão daquilo de que de facto se passa. E eu penso que o país já produziu menos antes. Também penso que o país está a crescer, há uma tendência de produzir cada vez mais. Há melhorias que se fazem sentir pelo tipo de serviço que o Estado consegue prestar nas várias áreas, na saúde e em muitas outras áreas. Estamos neste momento com a situação da expansão da rede elétrica, com os programas de qualidade que existem. Eventualmente, se concentrassem muito na questão da qualidade, não teríamos a expansão ao nível que nós temos. Portanto, há uma série de pressupostos aqui. Mas o que eu queria dizer, como Hermínio perguntava, como é que se pode olhar para isso numa situação em que o Estado é o maior empregador por aí fora? A última opinião que eu queria aqui emitir tem a ver com o fato de que eu penso que nós estamos na era do questionamento. Estivemos aqui a dizer que estamos com uma sociedade mais esclarecida, mais crítica, que tem muito maior acesso à informação, por aí fora. Portanto, esta é a sociedade, eu chamo assim, não li isso em nenhum sítio, mas é a conclusão a que eu chego, pelas manifestações que tenho visto, pela forma como as pessoas abordam questões de governação na rua, na baraca, por aí fora, significa que estamos na era do questionamento. Então, se estamos na era do questionamento, eventualmente aqueles que nos governam têm que adotar a estratégia da antecipação. E o que é que eu chamo de estratégia de antecipação? É no sentido de que, porque já se sabe que seja qual for o salário que vai ser anunciado, vai ser questionado, por que não deixemos um pouco mais a base e começamos a comprometer as pessoas, quer através dos sindicatos ou de outro tipo de organizações interessadas, por que não deixemos mais a base com a informação sobre os critérios da determinação do salário? Qual é a vantagem que nós teríamos? É que até os próprios trabalhadores, assim que se reunissem, poderiam, de quando em vez, ir simulando algumas... Olha, vai haver a reunião em março ou abril para a definição do novo salário. Que tal se nós, de acordo com as informações que nos deram, com a fórmula que temos, que tal se começamos a fazer uma simulação, porque temos uma ideia de quanto é que poderá ser a subida. De tal sorte, quando se vier anunciar que vai ser de 4% ou de 5%, não constitua aquela surpresa que está constituída agora, porque as pessoas desconhecem completamente quais são os pressupostos basilares. Portanto, sendo sociedade de questionamento, eu penso que temos que descer a base com algumas questões para explicar às pessoas. Bom, estamos praticamente em cima da hora. Há muito que se diga, António Mexanga. Definitivamente não tem como deixar-lhe, portanto, ficar com essa questão. Mas eu queria prometo que no próximo programa... receber 35 contos, o médio que na altura recebia 18 contos. Na República de Moçambique o salário mínimo era 2.100. Então vai lá fazer contas para ver qual é a diferença salarial que Samora tinha com os funcionários mais baixos do Estado. E vai ver o que estás a praticar hoje. Nós voltamos no próximo programa e continuamos a olhar, portanto, para este assunto. Prometo que o próximo programa vamos continuar, portanto, a fazer abordagem em relação à questão do reajuste salarial e aprovação por parte do Governo através do Conselho de Ministros. Até lá, quero desejar a todos vós uma boa noite e uma excelente semana.